Olá, eu sou o professor Everton Amorim e essa é uma aula de matemática preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa. Essa aula está sendo preparada para ser repassada no dia 24/5, das 13 às 14h30. Nós temos como objetivos nessa aula fazer a correção do simulado da OBMEP que foi passado no dia 20 e também iremos conversar a respeito de sistema de equação com duas incógnitas, especificamente falando do método da substituição. E é importante colocar aqui que essa é uma retomada com a intenção de fixar melhor. Esse conteúdo já foi passado inicialmente, mas iremos estar retornando para buscar uma melhor fixação deste conteúdo. Então, iniciemos com a correção do simulado OBMEP. Então, vamos para o nosso simulado. Na primeira questão do nosso simulado, é dito o seguinte: Paula numerou todas as casas do tabuleiro quadrado abaixo, da esquerda para a direita e de cima para baixo, começando com o número 1. A casa central recebeu o número 5. Se ela fizer o mesmo com outro tabuleiro quadrado de 49 casas, qual número será escrito na casa central? A gente precisa observar o seguinte nessa questão. Já que vai ser um tabuleiro quadrado, um tabuleiro que tenha 49 casas vai ter como lado 7. Ou seja, ele vai ter 7 colunas e 7 linhas. Quando eu faço essa distribuição, eu vou ter aqui a casa central. Essa casa central, quando eu faço a distribuição, 1, 2, 3, 4, 5, eu chego a ela com o valor 25, obtendo assim a resposta da nossa questão, da nossa primeira questão. Portanto, o gabarito da primeira questão é a letra B de bola. Olhando agora para a segunda questão, nós temos o seguinte: Rita tem R$ 13,37 em moedas, de 1 centavo, de 5 centavos, de 10, 25, 50 centavos e de R$1. Ela tem a mesma quantidade de moedas de cada valor. Quantas moedas ela tem no total? Ele quer saber aí qual é a quantidade de moedas, independente do valor. Mas aí ele coloca para a gente que nesses R$ 13,37, a distribuição de moedas é igual. Se é igual, nós precisamos observar o seguinte. Nós temos aí moedas de R$1, 50, 25, 10, 5 e 1 centavo. Quando eu somo todas essas moedas, eu chego ao valor de R$1,91. Só que eles nos deu o valor total que ele tem. Quando eu pego R$ 13,37 e divido para 1,91, eu tenho esse valor aqui que é 7. Esses 7 são quantas moedas eu tenho de cada um. Então, se eu tenho 6 tipos de moeda, multiplicando por esses 7, que é quanto de cada um eu tenho, eu chego no total de 42 moedas, levando para a gente a certeza de que o nosso gabarito é a letra D de dado. A terceira questão diz o seguinte: na figura, os pontos A, B e C estão alinhados. Qual é a soma dos ângulos marcados em cinza? Aí é preciso a gente observar o seguinte. Nesse desenho, nós temos 3 triângulos diferentes. E aí, é preciso lembrar do conceito que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Só que nesse caso, existem 3 ângulos que não estão aparecendo, não estão marcados, que é justamente aí esses que passam do ponto B. Como esses pontos A, B e C estão alinhados, a gente pode escrever uma fórmula para definir qual é a soma desses ângulos que aí estão apresentados. Nós temos 3 triângulos que valem 180 graus, só que nós temos 180 graus a menos. Então, multiplicando 180 vezes 3 menos 180, nós temos como resultado 360, que já é o nosso gabarito da questão, que no caso é a letra D de dado. A quarta questão diz o seguinte:
Na malha hexagonal, a cada centro, o número zero, a casa central recebeu o número 0 e as casas vizinhas a ela receberam o número 1 e em seguida a casa vizinha ao número 1 recebeu o número 2 e assim sucessivamente como na figura. E aí pergunta, quantas casas receberão o número 6? Para você fazer isso, você precisa observar o seguinte, na casa 0, nós temos apenas um pequeno hexágono aparecendo. Já na casa 1, aparecem 6 hexágonos. Na casa 2, esse número é dobrado, eu tenho 12 hexágonos. Então, isso vai gerar para a gente uma constante, vai aumentando, de tal maneira que sempre aumentarão em 6. Quando eu chegar na casa 6, eu terei, para encontrar esse resultado, que fazer simplesmente uma multiplicação. Por quê? Vejam só, aqui na casa 1 eu tenho 1 vezes 6. E aí, se vocês contar, vai ter 6 hexágonos. Na casa 2, eu tenho 2 vezes 6, 12. Na casa 3, eu tenho 3 vezes 6, 18. E aí, quando eu chegar no 6, eu vou fazer 6 vezes 6. E aí, o meu resultado é 36. No caso aí, corresponde à letra B, de bola. A nossa quinta questão diz o seguinte, um grupo de 20 amigos reuniu-se em uma pizzaria que oferecia a promoção descrita na figura. A gente tem uma figura que diz que qualquer pizza grande é R$30 e na compra de 5 pizzas grandes você ganha uma grátis. Cada pizza grande foi cortada em 12 pedaços, em 12 fatias, e cada um dos amigos comeu 5 fatias de pizzas. E aí pergunta quantos reais, no mínimo, o grupo pagou por essas pizzas. E a gente vai observar o seguinte, nós temos aqui o seguinte, nós temos 20 amigos, e aí cada amigo comeu 5 fatias de pizzas, então a gente tem no total 100 fatias que foram comidas. Como foi dividido em 12 pedaços cada pizza, quando eu divido 100 para 12, eu tenho como resultado 8 e um resto 4. Como lá não está dizendo que vendia pedaços de pizza, vendia só pizzas inteiras, no mínimo eles compraram 9 pizzas. Dessas 9 pizzas, uma foi grátis por conta da promoção. Então, a gente calcula o valor de 8 pizzas. 8 vezes 30, 240. E aí, nesse caso, o gabarito vai ser a letra C. A questão número 6 diz o seguinte, 5 meninas não estão totalmente de acordo sobre a data da prova de matemática. Andréia diz que será em agosto, dia 16, segunda-feira. Daniele diz que será em agosto, dia 16, só que diz que é uma terça. Fernanda diz que será em setembro, dia 17, dizendo que é uma terça-feira. E Patrícia diz que será em agosto, dia 17, segunda. Tatiana diz que será em setembro, dia 17, segunda. Somente uma está certa. E as outras acertaram pelo menos uma das informações. O mês ou o dia da semana. E qual delas é que vai estar certa? Vejam só, para a gente entender essa questão, é interessante que a gente monte uma pequena tabela para tentar entender. Aqui já está dizendo que a solução é a letra D, mas vamos entender por que a solução é a letra D. Para organizar, a gente organiza aqui por mês, dia do mês e dia da semana. Se Andréia estiver certa, então Fernanda não acertaria nenhuma das informações. Logo, não é ela que está certa. Todo mundo tem que acertar pelo menos uma informação. Nem Fernanda, pelo mesmo motivo. Se Daniele estiver certa, então Tatiane também nada acertaria. Logo, Daniele e Tatiane não estão certas. E se Patrícia acertou tudo, as demais também acertarão alguma informação. E, portanto, é Patrícia a única que está correta. Aí o nosso gabarito fica sendo a letra D de dado. A questão número 7 diz o seguinte. Rodrigo comprou 3 cadernos iguais em uma promoção na qual o segundo e o terceiro caderno eram vendidos respectivamente com 20% de desconto e com 40% de desconto sobre o preço do primeiro. No dia seguinte, terminada a promoção, Gustavo comprou 3 cadernos iguais ao de Rodrigo,
todos sem descontos. Percentualmente, quanto o Rodrigo pagou a mais que Gustavo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente está falando de percentual, eu vou pressupor que o preço de cada caderno seja R$100. Só para a gente entender melhor. Não sei se o preço desses cadernos seria R$100. Então, vindo aqui para a lousa, nós temos o seguinte esquema. Eu digo que Rodrigo comprou 3 cadernos. Um por R$100, que é o preço total. Um por 80, esse de 80 teve 20% de desconto. E um por 60, que é o que teve 40% de desconto. E aí, no total, ele pagou R$240. Já Gustavo, no dia seguinte, pagou o preço cheio. 100, mais 100, mais 100. Ou seja, Rodrigo pagou R$300. Quanto foi que Rodrigo pagou a mais que Gustavo? Rodrigo pagou a menos que Gustavo R$60. Então, eu vou dizer que ele pagou R$60 a menos. E aí eu faço esse percentual, 60 sobre 300, que foi o que ele pagou a menos. Fazendo essa redução aqui, para chegar nesse número que é dividido por 100, eu tenho 20 sobre 100, que representado em porcentagem é igual a 20%. Ou seja, o que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo aí que o Rodrigo pagou 20% a menos. E, nesse caso, a gente tem como gabarito a letra A. Na próxima questão, nós temos aí uma formiguinha. E aí a questão diz o seguinte. No quadriculado abaixo foram marcados 6 pontos. A, B, C, D, E e F. E uma formiguinha parte de um desses pontos e anda apenas 5 centímetros. Consegue visitar todos os outros pontos. Um exemplo que mostra a figura. E aí, de quantas maneiras diferentes a formiguinha pode escolher um ponto de partida e depois visitar todos os outros pontos andando apenas 5 centímetros. Nós temos aí um pequeno esquema mostrando como é possível fazer isso. A nossa formiguinha vai ter 16 possibilidades dentro desse esquema que foi desenhado aí. E que você pode representar também com essa multiplicação de 4 vezes 3 mais 2 vezes 2, que são as possibilidades que ela pode sair daí, chegando a 16, e o nosso gabarito é a letra D, de dado. A próxima questão traz esse polígono aí, que é formado por 2 hexágonos, e aí ele pede qual é a razão entre as áreas do hexágono menor sobre o hexágono maior. Para você fazer isso, você precisa observar essa questão de quanto é que um é maior que o outro. Nós temos também um esquema aqui mostrando para vocês. E aí eu queria que vocês observassem só mesmo a figura aqui. Nessa figura, nós temos aqui colocado da seguinte forma. Essa primeira figura, nós dividimos ela ligando as extremidades desse hexágono maior, e aí chegamos em 6 triângulos. Na parte de baixo, a gente dividiu em mais triângulos. E aí vocês observem o seguinte, o hexágono de baixo vai ter um total de 10 triângulos aparecendo. E o hexágono grande, que é pegando tanto o de fora quanto o de dentro, vai ter 24 triângulos aparecendo. Como é que você faz essa razão? É o total do menor, que é 10, sobre o total do maior, que é 24. Quando eu reduzo essa fração, eu chego à fração 5 sobre 12. E aí, no nosso caso, o gabarito 5 sobre 12 vai estar disposto na letra E. E esse é o nosso gabarito. Na 10ª questão, nós temos que sempre que Eurica abastece o seu carro, ele enche o tanque e anota a data, a quilometragem marcada no painel e a quantidade de litros de combustível que coloca. Na tabela estão registrados por Eurica em 2 abastecimentos consecutivos. Quantos quilômetros por litro aproximadamente faz o carro nesse período? Aí a gente vai ter o seguinte, nós temos aí a quilometragem e os litros, então a gente diminui a quilometragem, ou seja, a gente chega em 421 quilômetros e ele gastou 43 litros para andar essa quilometragem. Portanto, quando a gente faz a divisão, 421 por 43,
a gente chega em aproximadamente 9,8 litros por quilômetro. E aí o nosso gabarito passa a ser a letra B de bola. Essa foi a nossa correção do simulado da OBMAP nível 2. Feita essa correção, nós iremos agora observar o sistema de equação com duas incógnitas e hoje observando especificamente o método da substituição. Como já foi colocado anteriormente, isso é uma retomada. Esse conteúdo já foi passado em algum momento, mas nós iremos retornar nele para amarrar algumas questões e tirar dúvida naquelas pessoas que não conseguiram construir muito bem o conceito. Eu espero também que aqueles que construíram bem agora tenham a oportunidade de aprofundar mais ainda com relação a esse assunto. O conteúdo de sistema de equação com duas incógnitas depende de algumas coisas que nós já vimos anteriormente no 7º ano e também já no 8º. Antes de tudo, a gente precisa lembrar do conceito de equação. O que vem a ser uma equação? A equação funciona como uma balança, onde nós temos um termo, uma igualdade e um segundo termo. Um exemplo aqui para vocês. X mais 2 é igual a 5. O que é que esses elementos, como é que eles são caracterizados, qual é o nome que eles levam? Esse aqui, antes da igualdade, a gente chama de primeiro termo. Tudo isso que está antes da igualdade compõe o primeiro termo da nossa equação. Esse sinal, como a gente já conhece, é o sinal de igualdade, que é uma característica fundamental da nossa equação. E esse outro aqui é o nosso segundo termo da equação. O segundo termo também poderia aparecer como uma soma, uma subtração, uma multiplicação. A questão é, todos os elementos que estão depois da igualdade é segundo termo. Todos os elementos que estão antes da igualdade, a gente chama de primeiro termo. Mas e aí, como é que eu faço para eu resolver uma equação? É preciso entender que em uma equação existe um elemento em que eu chamo de incógnita. Incógnita é o elemento que está representado por uma letra e que eu não sei, originalmente, qual é o seu valor. Para eu resolver essa equação, eu me valo das operações inversas da matemática para poder resolver. Como assim, Everton? Só lembrando a vocês. Eu tenho x mais 2 igual a 5, quer dizer que alguma coisa somado com 2 tem como resultado 5. Essa é uma conta simples, que eu poderia simplesmente fazer uma dedução. Mas eu vou explicar para vocês como é que eu posso fazer isso utilizando uma operação matemática. Desse lado da igualdade, eu tenho x mais 2. E eu quero deixar o x sozinho desse lado da igualdade. E aí eu vou me valer da operação inversa. Como assim, Everton? Vou repetir, x mais 2 igual a 5. Vocês já vão entender porque que eu deixei esse espaço. Eu tenho aqui, desse lado da igualdade, o mais 2. E para eu eliminar esse mais 2, para eu tirar ele de forma matemática, eu preciso colocar aí o número que elimine mais 2, que seja o contrário de mais 2. E o contrário de mais 2 é menos 2. Mas aí vocês precisam lembrar o seguinte. Eu disse que uma equação funciona como uma balança de dois pratos equilibrada. Para ela ficar equilibrada, se eu acrescentei menos 2 desse lado, eu vou ter que acrescentar menos 2 do outro lado. Desta forma, eu tenho agora a possibilidade de fazer essas operações e chegar somente no número x desse lado. X mais 2 menos 2 é 0, não precisa estar exposto, é igual a 5 menos 2, 3. Chegamos nesse ponto a dizer que x é igual a 3. Everton, como é que eu tenho certeza que, de fato, esse x vai ser igual a 3? Eu volto lá em cima e faço a substituição. Onde tiver x, eu coloco 3. 3 mais 2 é igual a 5. Se isso for verdadeiro,
quer dizer que a nossa incógnita está correta, o valor dela é 3. Everton, só que eu aprendi diferente. Eu aprendi que era assim. Eu tenho x mais 2 igual a 5. Aí eu pego x, deixo igual e deixo o 5, que já estava lá. Pego o 2, que é positivo, e levo para o outro lado igual a menos 2. X vai ser igual a 3, dando o mesmo resultado que você fez. Pessoal, na verdade, isso aqui é uma redução dessa explicação aqui. Não é que isso aqui está errado. Só que vejam só, o que eu fiz aqui é o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Só que aqui eu coloquei em detalhes, que é para poder vocês entenderem como é que esse 2 que estava positivo passa negativo. O procedimento é esse, para ele passar negativo. Isso aqui também é correto. É uma forma mais simplificada de fazer esse cálculo para a gente chegar no resultado quando eu tenho uma equação. Eu tenho agora na lousa outro exemplo. Aí a gente precisa lembrar o seguinte: por que eu estou vendo a equação se nós estamos falando de um sistema de equação com duas incógnitas? Lembra que nós estamos fazendo uma retomada. E aí a retomada ela serve para que nós possamos compreender de melhor forma possível lá quando chegar no sistema, no método da substituição. Mas para eu chegar lá no sistema, eu preciso compreender todos os conceitos anteriores. Eu tenho aí 2y mais 3 igual a 13. Essa é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. E aí, se você puder agora dar uma pausa no vídeo e tentar resolver o valor desse y, você resolve e depois dá play no vídeo novamente para ver se você conseguiu acertar. Então, vamos lá. Eu acredito que você já tenha feito essa resolução e tem o valor de y. Nós iremos conferir se o seu y está correto. Eu irei adotar o método mais explicativo possível para tentar ser claro para todo mundo. Então, eu tenho aí 2y mais 3 igual a 13. E o primeiro procedimento que eu vou fazer é pegar esse mais 3 e levar para o outro lado da igualdade. Só que eu não vou simplesmente levar, eu vou acrescentar um número que elimine mais 3. Vejam só. 2y mais 3. Quem cancela mais 3 é menos 3. Menos 3 é igual a 13. Coloquei menos 3 desse lado. Preciso colocar do outro lado para que nossa balança continue equilibrada. Agora eu vou fazer essas operações. 2y mais 3 menos 3 fica 0. Vai ficar só 2y igual 13 menos 3, 10. Cheguei no resultado? Não. Não cheguei no resultado. Eu não quero saber qual é o valor de 2y. Eu quero saber qual é o valor de y. Então, eu preciso operar aqui de tal forma que fique somente y desse lado da igualdade. Everton, mas como é que eu faço isso? Aqui eu tenho um número que está multiplicando y, que é o 2. Se eu estou com 2 multiplicando, o número que vai eliminar esse 2 vai ser o 2 dividindo. Operações inversas. 2 está multiplicando, eu coloco 2 dividindo. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer 2y dividido para 2. Lembra que é uma balança equilibrada. 10 também tem que ficar dividido para 2. Quando eu divido 2y para 2, o resultado é simplesmente y. E quando eu divido 10 para 2, o nosso resultado é 5. Y é igual a 5. Lembrando a vocês, como é que eu tiro a prova disso aqui? Se o y é igual a 5, aqui tem que dar certo. 2 vezes y, 2 vezes 5, é igual a 10. 10 mais 3 é igual a 13. O nosso y é verdadeiro. Mas aí eu vou demonstrar para vocês também da forma que a gente utiliza com mais facilidade, da forma simplificada. E aqui, colocando da forma simplificada, eu tenho 2y mais 3 igual a 13. Então, 2y vai ser igual a 13, que já estava lá. O meu 3 está positivo, ele passa negativo. 2y vai ser igual a 10. 2y é igual a 10. 2 está multiplicando y, ele passa dividindo. Y vai ser igual a 10 dividido para 2. Y é igual a 5, chegando no mesmo resultado. Everton, preciso fazer esses dois formatos? Não, pessoal. Eu estou fazendo aqui o formato explicativo, estou fazendo o formato simplificado. Você pode adotar só o formato simplificado.
Mas é importante que você compreenda o que é que acontece para que eu tenha esse formato simplificado e que isso seja possível ser realizado. Um último exemplo para que a gente consiga compreender da melhor forma essa questão da equação. A nossa incógnita aqui é y. Nós temos como primeiro termo 20 mais 10 menos 2y. Temos aqui a nossa igualdade. E o segundo termo, 16. Dei uma pausa aí novamente para vocês tentarem resolver. Então, retornando para cá, nós temos o seguinte. 20 mais 10 menos 2y igual a 16. Esse 20 mais 10, eu já posso operar, já posso fazer a soma deles aqui. 20 mais 10 vai ser igual a 30. 30 menos 2y é igual a 16. Vou fazer aqui só no formato simplificado. 30 menos 2y é igual a 16. Esse menos que está junto com 2y, ele vai permanecer aqui, ok? Então, menos 2y vai ser igual a 16. 30 está positivo, passa negativo. Menos 30. O que é que quer dizer aqui? Quer dizer que menos 2y é igual a 16 menos 30 vai dar menos 14. Menos 2y é igual a menos 14. Um ponto importante aqui. Menos 2y está multiplicando, o menos 2 está multiplicando y e ele vai passar para o outro lado dividindo. Detalhe, todo o menos 2 vai passar para o outro lado e eu vou ficar aí só com y. Vai ser y igual menos 14 já estava lá, dividido por menos 2. Viram que aqui ficou positivo e o menos passou para cá, porque o menos acompanhava o 2. Y vai ser igual, menos com menos é mais, 14 dividido para 2 é 7. Nosso gabarito é 7. Lembra vocês, como é que eu faço a conferência para saber se isso aqui está correto? Volto lá em cima. 20 mais 10 é 30. 30 menos 2 vezes 7. 2 vezes 7 é 14, mais com menos é menos. 30 menos 14 é igual a 16, chegando à conclusão de que nós estamos corretos. Observando agora uma equação com duas incógnitas. Vejam só, nós estávamos trabalhando com equações com uma incógnita, ou seja, com um elemento desconhecido dentro desta equação. Agora, nós iremos trabalhar com equações com duas incógnitas, com dois elementos distintos que são desconhecidos nessa equação. O exemplo clássico é x mais y igual a alguma coisa. Nesse caso, vou dizer que é igual a 12. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma equação normal, primeiro termo, segundo termo, igualdade, só que na parte das incógnitas eu tenho duas. Eu tenho dois elementos desconhecidos. E quando eu tenho uma equação com duas incógnitas, eu vou ter a seguinte situação. O resultado de uma incógnita determina o resultado da outra. Como assim, Everton? Quer dizer que uma depende da outra. Eu vou fazer uma tabelinha para ficar mais simples. Com essa tabelinha pronta, eu digo o seguinte. Eu determino valores para x e quando eu tenho o valor de x, eu encontro o valor de y. Como assim? Por exemplo, se eu digo que x é igual a 1, aí eu tenho o valor de x. Volto para a minha equação. 1 mais alguma coisa é igual a 12. Qual é o número que somado com 1 dá igual a 12? 11. Colocar outro valor aqui qualquer. 5. Se eu digo que x é igual a 5, 5 somado com alguma coisa é igual a 12. Que número somado com 5 dá igual a 12? É o número 6. Para finalizar, eu vou dizer aqui que o x é 9. 9 somado com alguma coisa dá igual a 12. Qual é o número que somado com 9 dá igual a 12? É o número 3. E isso sempre vai acontecer. Você dá o valor de um para poder encontrar o valor do outro. Nem sempre os exemplos vão ser tão simples. Eu vou pegar um exemplo aí um pouquinho mais complicado, e aí a nossa tabelinha já tem alguns preenchimentos dados, e eu vou tentar encontrar o valor da outra incógnita com relação à primeira. Aqui eu tenho, no primeiro caso, dizendo que x vale igual a 2. Sendo x igual a 2 e eu observando esta equação, eu quero saber qual é o valor do y. Everton, essa daí é mais ruim de operar. O que é que eu faço?
você faz as substituições devidas. Se x é igual a 2, eu faço que 2 vezes seria x, mas é 2, mais y é igual a 9. 2 vezes 2 é 4, 4 mais y é igual a 9, logo y é igual a 9 menos 4. O valor do nosso y vai ser 5. Quando é que o valor do y vai ser 5? Quando x for igual a 2. Então, eu preencho aqui na minha tabela. Se x é igual a 2, então y é igual a 5, de acordo com esta equação. Só vale para essa, tá bom? No outro caso, eu tenho o valor de y. Então, eu vou observar, usando a mesma equação, o valor de y. Eu tenho 2 vezes x mais y, só que a questão me disse que y é igual a 7, vai ser igual a 9. 2x vai ser igual a 9, e 7 está positivo, passa negativo, menos 7. 2x vai ser igual a 9 menos 7 é igual a 2. Logo, nosso x, 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 2 dividido para 2, x é igual a 1. Quando é que x é igual a 1? Se y for igual a 7, nosso x é igual a 1. Pegando um outro exemplo qualquer, vamos dizer aí que o nosso y é igual a 9. Everton, o nosso y é igual a 9, é possível? Sim, é possível. Se o nosso y for igual a 9, nós vamos substituir 2x mais y. Nesse caso, é 9. É igual a 9. Quer dizer que 2x vai ser igual a 9 menos 9. 9 está positivo, passa negativo. 2x é igual a 0. Epa, se 2x é igual a 0, qual é o valor de x? X vai ser igual a 0 dividido para 2. 0 dividido para 2 é o mesmo 0, então o nosso x vale 0. Quando o y for igual a 9, o valor de x vai ser simplesmente 0. Colocado tudo isso, nós já falamos de equação com duas incógnitas, e agora, finalmente, a gente consegue falar de sistema de equação com duas incógnitas. Numa equação com duas incógnitas, que nós acabamos de comentar, é possível encontrar várias soluções, e essas soluções nós chamamos de pares ordenados. Mas quando eu tenho um sistema de equação, significa dizer que essa primeira equação está relacionada com essa segunda, e o resultado delas precisa ser o mesmo. Mas aí a gente vai observar primeiro essas equações como separadas. Observando aqui somente x mais y igual a 6. Quando eu tenho x mais y igual a 6, eu tenho várias possibilidades de solução. Por exemplo, o x pode ser 1 e o y ser 5. E aí a gente tem um resultado de 6. Essa é uma possibilidade. Eu posso ter o meu x igual a 2 e o meu y igual a 4. E essa também é uma possibilidade, porque o resultado é 6. Eu posso ter meu x e meu y todos dois igual a 3. E essa é também uma possibilidade. Eu posso ter o meu x igual a 4 e o meu y igual a 2. E isso também é uma possibilidade. E aí, se eu coloco os números negativos, eu tenho possibilidades infinitas de eu encontrar o valor desse x e o valor desse y. Nesse caso aqui, o par ordenado seria 1 e 5. Aqui seria 2 e 4. Aqui seria 3 e 3. E aqui seria 4 e 2. E, é claro, eu ainda tenho outras possibilidades que são possíveis ao infinito e além. Nesse caso, eu tenho vários pares ordenados que conseguem responder essa primeira equação. Agora, observando a segunda equação. Só essa daqui, em separado. X menos y igual a 2. Eu posso dizer que x é 10 e que y é 8. E aí a gente tem como resultado 2. Eu posso dizer que x é 8 e y é 6. O resultado também continua 2. Eu posso dizer que x é 6 e y é 4. O resultado é 2. Sempre que o resultado for continuar sendo o mesmo, eu posso ir acrescentando esses números. E sempre o resultado vai ser 2.
Aí aqui, para cada situação dessa, eu tenho um par ordenado diferente. Assim como eu coloquei lá do outro lado. Aqui o par ordenado vai ser 10 e 8. Aqui vai ser 8 e 6. Aqui vai ser 6 e 4. Aqui vai ser 4 e 2. Everton, o que é que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que existem várias possibilidades para a primeira equação e tem várias possibilidades para a segunda equação. Mas olha só um detalhe interessante. Em todas essas possibilidades, no nosso sistema de equação, só aconteceu uma possibilidade que é comum nos dois casos. 4 e 2 e 4 e 2. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que para solucionar esse sistema, onde elas estão correlacionadas, a única solução possível é o par ordenado 4 e 2, que vai servir para as duas. Vamos testar? 4 mais 2 é igual a 6. 4 menos 2 é igual a 2. O par ordenado, que é a solução do sistema, vai ser 4 e 2. Everton, mas não tem uma maneira mais simples de eu encontrar esse par ordenado sem precisar fazer esse monte de substituições, esse monte de suposições? Existe. Inclusive, é o que nós iremos estudar agora, falando a respeito do método da substituição, que é uma maneira de resolver um sistema de equação sem precisar fazer esses montes de exemplos aí, monte de situações. Fazendo esse método da substituição, eu vou precisar observar o seguinte. Eu tenho aqui um sistema de equação onde duas equações estão correlacionadas. Eu pego uma das duas, e aí, dependendo do sistema, você sempre vai observar que você julgue mais simples. Nesse caso, eu vou pegar essa daqui, ó, essa segunda. É importante que quando você pegue, você destaque ou faça alguma observação para você lembrar que você pegou a primeira ou a segunda. Vocês já vão entender por quê. X menos y é igual a 2. X menos y é igual a 2. Eu quero, nessa equação, isolar uma das incógnitas. Tanto pode ser o x, quanto pode ser o y. Eu vou dizer, então, que x é igual a 2, y está negativo, passa positivo. 2 mais y. Pronto. O meu primeiro passo é simplesmente pegar uma das duas equações e isolar uma das incógnitas. Para quê? Aí a gente vai entender agora. Isolado essa incógnita, aí eu preciso, lembra que eu disse que destacasse a equação que pegou? Eu preciso pegar a outra equação. Não posso pegar mais a mesma nesse segundo passo, tá bom? Vou pegar a outra equação. A outra equação diz que x mais y é igual a 6. A equação diz que x mais y é igual a 6. Só que lembra, eu já disse que x é igual a 2 mais y. Então, eu pego isso aqui e substituo. Se x é igual a 2 mais y, onde tiver x, eu coloco 2 mais y. Vai ser 2 mais y. Esse y aqui repete, mais y, é igual a 6. 2 mais y é igual a 6. Esses dois y eu posso juntar, então fica 2 mais 2y igual a 6. 2 mais 2y é igual a 6. Quer dizer que 2y vai ser igual a 6. 2 está positivo, passa negativo. Nesse ponto, eu continuo fazendo a operação e eu digo que 2y é igual a 6 menos 2, 4. Se 2y é igual a 4, quer dizer que y vai ser igual a 4 dividido para 2. Operação inversa. Estava multiplicando, passa dividindo. Logo, o nosso y é igual a 4 dividido para 2, 2. Agora, de fato, eu tenho o valor de y. Quando eu tenho o valor de y, eu posso pegar qualquer uma das equações. Essa primeira, essa segunda, ou então até essa que eu criei para substituir o valor desse y. Vou pegar essa daqui que é mais simples. Essa diz que x é igual a 2 mais y. Ela diz que x é igual a 2 mais y. Só que eu já tenho o valor de y que é igual a 2. Então, quer dizer que x é igual a 2 mais 2. X vai ser igual a 4. Logo, nosso par ordenado, lembrando que no par ordenado eu coloco x depois y. Nosso par ordenado vai ser 4 e 2. O par ordenado vai ser 4 e 2. E se vocês lembrarem o que a gente fez agora há pouco com aqueles exemplos,
nós também chegamos nesse resultado 4 e 2. Porém, o método da substituição vai apontando para o caminho correto, sem precisar fazer aquelas deduções. Pegando agora um exemplo um pouquinho mais complexo, nós temos x mais 2y igual a menos 4 e 3x menos 2y igual a 20. Vamos isolar aí nesse primeiro termo, que eu acho, nessa primeira equação, que eu acho que é mais simples, onde diz que x mais 2y é igual a menos 4. Logo, x vai ser igual a menos 4. 2y está positivo, passa negativo, menos 2y. E aí a gente já chega nessa situação que diz que x é igual a menos 4 menos 2y. Lembra? Peguei a primeira, agora vou ter que pegar a segunda obrigatoriamente. Onde diz que 3x menos 2y é igual a 20. 3 vezes x, quem é x? Menos 4 menos 2y. Menos 4 menos 2y. Aí o menos 2y continua aqui. É igual a 20. Agora eu só tenho y na minha equação. Se eu só tenho y na minha equação, eu continuo operando. 3 vezes menos 4, o resultado é menos 12. 3 vezes menos 2y, o resultado é menos 6y. Continuo repetindo, menos 2y igual a 20. Vejam só, menos 12 menos 6y menos 2y igual a 20. Vou pegar esse menos 12, vou levar para o outro lado. Menos 6 menos 2 vai dar menos 8. Menos 8y é igual a 20. Menos 12 estava negativo, vai passar positivo. Mais 12 menos 8y vai ser igual a 32. Se menos 8y é igual a 32, quer dizer que y é igual a 32 dividido por menos 8. Mais com menos é menos, o y vai ser igual a menos 32 dividido para 8, 4. E aí temos o valor do nosso y. Encontrado o valor do y, eu posso substituir aqui para encontrar o valor de x. Eu tinha que x é igual a menos 4 menos 2y. Então, x vai ser igual a menos 4 menos 2 vezes y, que é também menos 4. Aí eu tenho que x é igual a menos 4, menos com menos é mais, 2 vezes 4 é 8. Logo, o valor do nosso x é igual a 4 positivo. Qual é o par ordenado? O par ordenado vai ser 4 e menos 4 como solução. Everton, como é que eu comprovo isso? 4 menos 4. 4 mais 2 vezes menos 4 dá menos 8. 4 menos 8, resultado menos 4. Conferiu para a primeira. Pegando na segunda. 3 vezes 4 é 12. Menos com menos é mais. 2 vezes 4 é 8. 12 mais 8 é igual a 20. O nosso sistema, nosso par ordenado, a solução está comprovada. Pessoal, talvez o nosso vídeo tenha ficado um pouco longo, mas, como disse desde o início, a intenção aqui era fazer uma retomada de fixação para tirar as principais dúvidas. E agora nós iremos retornar ao grupo de WhatsApp para fazer um exercício de fixação e, obviamente, tirar alguma dúvida que tenha ficado dessa explicação. E durante o exercício eu vou estar disponível para a gente tentar dialogar e trocar ideias e tentar compreender o máximo possível esse conteúdo, que é um conteúdo essencial para darmos continuidade aos nossos assuntos.